Alô, amigos da RDK. Estamos aqui com o Roberto, que não quer que fale que é Antônio de Castro. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. O Roberto Tudo também ótimo, tem Elton. 19, quase 20 anos de estrada com o Jornal Informativo do Vale. E vem conversar conosco das suas belas histórias aí. Aliás, a primeira vez que eu vi o Roberto na vida foi lá na Fazenda Vila Nova, onde eu saí, eu e a Cici. Lembra da Cici? Claro que sim, A querida Cici, amiga Cícia. saímos daqui a Cici era chefe da distribuição e da assinaturas, atrás de um representante em fazenda. Aí chegamos lá, chegamos aonde? Uma borracharia? Certo. E aí tu continua a história. Poxa vida. É, realmente. Foram procurar um vilanovense e encontraram um lajeadense em Fazenda Vila Nova, né? Foi muito interessante. O Elton me perguntou, quem é que ele poderia encontrar em Fazenda Vila Nova para distribuir um jornal. Eu estava cortando uma lata, interessante, eu estava cortando uma lata para fazer uma churrasqueira. E eu não levantei a cabeça, eu fiquei batendo a lata e só olhei para ele, pode ser eu. Porque a minha intenção era ler um jornal informativo todos os dias. Eu sabia que quem ia ganhar o jornal para levar para a prefeitura, que na época era, né, Alton, um compromisso com o seu Lélio Laves Guimarães, que na época era o prefeito de Fazenda Vila Nova, muito querido. E a intenção foi, eu quero. O Elton se espantou, né, Elton, da situação, mas enfim, foi muito rápido, até porque eu conheci o Jornal Informativo e conheci o seu Oswaldo. Hoje, onde é a Sicredi, ao lado do Jornal Informativo, era uma das borracharias do meu pai. E o seu Oswaldo, quando ficava estressado com a turma lá, na época era o Juarez, a Helena, né? Ele vinha lá na borracharia. Quando se estressava Ele com a Helena estressava, ele era Juarez. borracharia. Eu era um moleque Eu aí, dos, sei. dos 13, 14 Uhum. anos, e ele tinha um Dodge, e Famoso o Dodge Dart. famoso Dodge Dart do seu Oswaldo. E então ali ele conversava, ele disfarçava, ia com o Dodge para calibrar os pneus e contar sobre as histórias. E uma história muito interessante que eu até me admirava, porque ele era uma pessoa muito visionária. Eu, com a minha idade, ele dava atenção para mim. Eu nunca esqueço que ele sentou num cordão de calçada junto comigo e me falou assim: Ô menino, tu sabia que inventaram um equipamento que tu coloca um papel ou uma fotografia aqui e vai rodar? Eu estou sinalizando da mesma forma que ele fez comigo. Vai rodar numa máquina e essa foto vai aparecer lá em São Paulo. Era o fax que estavam inventando, né? E eram histórias muito bonitas. Então eu gostava já do jornal informativo. Ele te contou essa história pra ti? Quantos anos você tinha mais ou menos? Olha, eu acredito que eu deveria ter uns 12 a 13 anos. Uhum. E aí isso ficou na tua memória. Ficou na minha memória e aquela coisa parece que é a atração, né? Uhum. Aí o Elton de Andrade e a Cissa então me encontraram lá, a gente embalou essa parceria, que era para entregar um jornal. Só que eu também tenho aquele olhar de eu posso mais, eu posso encontrar isso como um novo nicho de trabalho. E aí eu comecei a incomodar, né? Te incomodar, né, Elton, né? Elton, eu quero mais, eu quero entregar mais um jornal, eu quero vender um jornal, quanto que eu ganho? E até, não sei se tu te lembras, né? Vamos ver. Tu me dizia assim, calma, vamos com calma, vamos com calma. Aprende uma coisa Aprende uma primeiro. coisa primeiro, vamos outra. Eu já queria vender, eu já queria mexer com as situações. E a parceria nossa foi tão maravilhosa que em poucos dias nós já tínhamos quase 50 jornais lá dentro, né, Elton? Cidade. Dentro de Fazenda Vila Nova. Deveria ser um terço de hoje, né? Esse é um terço de hoje. A população tinha menos de 2 mil habitantes, né, na época. Proporcional a Lajeado, isso despertou o interesse do seu Oswaldo em saber quem é que estava lá em Fazenda Vila Nova. E a borracharia durou quanto tempo A depois? borracharia, na verdade, eu estava lá quebrando um galho pro meu pai, né? Meu pai Ah, estava com um probleminha nas costas e tal. E aí logo ele desistiu e aí eu já tinha outros negócios também.
paralelo ao jornal, mas eu sempre tinha um olhar para o jornal informativo. Esse aqui é um bom negócio. Tu gostava da Eu comunicação. gostava da comunicação, eu já escrevia, né, coisas minhas assim. Uhum, E só que bem complicado, né, na época, uhum. por não conhecer jornal, conhecer papel na leitura, mas envolver nele é diferente. Então eu sempre me apoiava em ti, né, Elton? Elton, preciso disso, preciso daquilo. Tu não me chama de Elton quando tu me fala isso. Patrão, Só patrão, é o meu brincadeira. patrão. Até hoje a gente conversa, te ligo, patrão, como é que estamos aí? Os eternos patrões. O, mas eu considero muito porque assim, ó, o Elton de Andrade, na época, né, Elton? Tu apoiou demais para que eu fixasse, fizesse carreira dentro do jornal, porque nós não tínhamos lá nenhum recurso, nosso recurso era zero. E então, quando nós chegamos a um certo número de jornais, nós precisávamos de notícias da cidade. Certo, mas para as pessoas entenderem por que eu fazia isso, naquele tempo o jornal estava se expandindo. Sim, E eu administrava, era diretor lá em Arroio do Meio e me sobrava tempo. Então, uma vez, duas por semana, pegava assim, só vamos a Encantado, vamos a Roca, vamos a, enfim, desbravamos toda essa região aqui e fazendo, a gente estava com um problema. fazendo a Vila Claro, não vou Nova. voltar atrás ainda, mas para as pessoas entenderem por que a gente acabou, que na verdade eu nunca fui teu patrão, e sim, eu fui esse ponto e te dava apoio em todos os sentidos que precisava. Né? A Exato. única coisa que eu não consegui te fazer de ti é um fotógrafo esportivo, e não gosta de esporte. Na verdade, Não. o futebol não é minha praia, Não é né? Eu tua acho que eu era praia. muito ruim de bola quando era moleque, que eu acabei me decepcionando comigo mesmo. É E para quem não sabe, eu penso que ele era um bom, como é que se chama? Andar de moto. piloto de Piloto, motocross. não Né? quero errar o nome, senão me pega. Se tu te chama de motoqueiro, bamba. Não. Rapaz. Não. Né? Era um Não. piloto, então, de repente por isso. Mas, Roberto, desses 20 anos aí, vamos contar umas histórias legais que aconteceu, furou algum pneu, tu como borracheiro se ferrou, Vai. coisas legais assim das pessoas. Enfim, tu tem tanto, tu gosta muito também de parte política, Câmara de Vereadores, tu gosta muito dessa parte aí. Dentro do jornal informativo, eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo a cobertura de várias câmaras de vereadores. E como você mesmo falaste, o jornal estava expandindo. E na época, então, você e a Cici começaram a regionalizar o jornal informativo. E no lado de cá, do Rio Taquari, como o seu Oswaldo sempre falava para nós só tínhamos a veiculação do jornal em Estrela, Bom Retiro do Sul, que era o chimarrão na Hoje, época. nós estamos em Lajeado do lado de lá, pessoal. Tá? Isso. Ele disse do lado de cá, Isso. do lado de lá. Lado de lá do Rio. Do lado de lá do Rio, E, lá por Estrela. e Fazenda Vila Nova. Então nós migramos de Fazenda Vila Nova, nós abrimos também Tabaí, Taquari, Teutônia, Paverama, Colinas e Imigrante. Então, o início, né, como dizia o seu Oswaldo, nós desbravamos a facão para buscar leitores, para buscar notícias. E aí que foi que eu fui vendo a necessidade, né, Elton, de estudar e me aperfeiçoar para fazer também, para escrever. E tudo isso a gente teve essa oportunidade dentro do jornal de crescer. Eles nos davam essa liberdade para nós ganhar o nosso espaço. E assim a gente conheceu, né, bastante políticos, né, pessoas de todas as cidades aí do lado de lá do Rio Taquari, de Estrela e região. E claro, muita coisa boa, muita coisa triste também, que a gente abraçou algumas causas. Na época, Fazenda Vila Nova era uma cidade muito pobre, né? É uma das coisas que me chamava muito a atenção, que em pleno inverno as crianças andavam de pé no chão. Né? E isso eu via no jornal uma possibilidade de fazer uma campanha dentro do jornal, buscar coisa até nos próprios colegas lá. Você me diz assim, que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, né? Mas muitos colegas, ouvindo os relatos que eu lá de Fazenda Vila Nova na época, me mandavam, tem um calçadinho da minha filha, tem uma bermudinha aqui, tem um casaquinho, leva para lá.
E a gente levava e fazia isso, né? Dentro do jornal também, eu gosto muito de falar de Fazenda Vila Nova, Elton. Porém, eu nunca morei em Fazenda Vila Nova, mas Sim. porque eu moro em Coisa de Estrela. estrela, né? É, eu sou conterrâneo da nossa colega Helena, né? De Canudos do Vale. Mais um, cara. Sim, eu sou de Canudos do Vale. Isso é a capital Capital dos... da procriação, não? Não, dos inteligentes. A cidade de Canudos do Vale mora no meu coração até Vai hoje. dizer que tu nasceu em Pinheirinho também. Não, em Não. Pinheirinho não. Eu nasci no centro de Canudos. Só, guria. Não, lá é um show de bola Negócio é aquela sério. cidade. Né, tenho muita gratidão por Canudos do Claro Vale. que sim. E a gente fazia um envolvimento com a comunidade. Desenvolveu muito com a comunidade. Me né? envolvi bastante. Deu muita palestra nas escolas. Nós Aliás, fizemos o projeto escola, É né? verdade. Fizemos. Que era levar o jornal dentro da sala de aula. É verdade. O Elton chegava com todo o equipamento, É mais a Júlia para diagramar, mesmo. e os alunos criavam o jornal. Era lindo esse projeto, né? Foi um projeto bacana mesmo. Foi. E engraçado que naquela época a nossa preocupação era de que o jornal impresso não acabasse. Nós já vimos há 20 anos atrás aquela necessidade de fortalecer o impresso. Na base da leitura das na base da crianças. leitura das crianças, de saber fazer o jornal. Isso foi um projeto teu maravilhoso. A gente... tanto que tu fazia ele em todo o Vale do Taquari. E tinha filas, eu lembro que para nós encaixar a Fazenda Vila Nova, teve uma espera de 5 meses. A escola do ensino médio gostava e não tinha como, né? Mas, enfim, o jornal, ele... Os melhores que eu fiz foi lá e Progresso. Progresso, eu lembro de Progresso. Todos foram legais, mas digo assim, o que mais se empenharam, as crianças fazendo Vila Nova, assim, que novidade, que coisa. Eu vou ser fotógrafo, vou ser repórter. E tu estava de diretor, né? Lembras que tu estava cuidando do que eles faziam. Pessoas acompanhando eles, era muito legal. Eu sempre digo assim, que Fazenda Vila Nova é a minha segunda cidade do coração, porque eu aprendi muito e ainda tenho um vínculo muito forte lá dentro com a comunidade e também alguns trabalhos que eu presto lá dentro para aquele município. E então ali a gente acaba se espelhando em algumas situações que nos ensinam bastante coisa. Dentro do jornal, no envolvimento político. Claro, depois a gente migrou para várias cidades da região trabalhando, fazendo esse trabalho para o jornal, né, cobertura de Câmara de Vereadores. Criamos a primeira página de municípios do Jornal Informativo, eu não sei se tu lembras. Sim. Foi uma briga de foice tua com o seu Oswaldo para nós fazermos a cada 15 dias meia página de Fazenda Vila Nova. Na época eu já estava um pouco mais despachado para escrever, montar, eu levava tudo meio pronto lá no jornal. E uma das lembranças assim que eu recordo que deixava a gente com uma satisfação enorme, Elton, era tu olhar no olho da pessoa, como você falou, fazendo a Vila Nova, as crianças se envolviam, eles tinham aquela vontade, aquele prazer em pensar lá na frente que poderiam ser um jornalista, poderiam ser um fotógrafo, ou mesmo um diretor de uma empresa. E isso acaba deixando a gente com uma felicidade enorme. Teve uma das situações lá, eu gostava muito de envolver a comunidade com o Jornal Informativo do Vale, nas páginas de Fazenda Vila Nova. Então, teve uma situação que eu conheci um papeleiro, e ele gravou um CD na época. Ele catava papelão, recicláveis, para conseguir gravar o CD. Roberto, vamos falar na segunda parte, pode ser? Pode. Vamos contar essa história aí? Vamos. Tá bom? Vamos tomar um cafezinho, que tu não toma também, Claro que né? Mas vamos tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouco, pode ser? Show. Um abraço, meu querido. Até mais.